Oi, meu nome é Ângela Moraes, você está assistindo ao Ciência na Religião, um programa mensal aqui disponibilizado pelo canal Paz e Bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade da ciência com a religião. Isso tem causado muitas dúvidas, né? Muitos debates intensos. E a nossa intenção é a gente procurar saber como é esse tipo de conhecimento construído pela religião e como é esse tipo de conhecimento construído pela ciência. Vamos falar também aqui a respeito dos limites desses dois conhecimentos, falar um pouquinho dessa história, né, de como nasce a religião, como nasce a ciência, falar o que é a verdade, né, se é possível a gente falar numa verdade absoluta e como a gente lidar com esses conhecimentos diversos, esses saberes diversos que estão disponíveis hoje para qualquer um de nós. Primeiramente, é importante a gente lembrar que durante a história, a religião ela teve um papel bastante importante e ela praticamente inaugura uma explicação sobre o mundo. Então, se a gente buscar aí nos primórdios da nossa história, lá na Grécia Antiga, em várias civilizações, o conhecimento religioso, ele foi aquele que vai primeiramente dar explicação, né, ao sobrenatural, questões mesmo da natureza, meteorológicas, elas vão ter uma explicação aí baseada na religião. E a religião, ela vai pelo menos na Grécia Antiga, ela vai dividir um pouco esse poder ou essa possibilidade de explicação dos fatos, dos acontecimentos, dos fenômenos naturais com a própria filosofia. Então, a filosofia é um segundo saber que vai adentrar aí as possibilidades de explicação do mundo. Só que um pouco diferente da religião, a filosofia ela vai fazer muito mais questionamentos do que dar respostas um pouco simplificadas para a existência humana. A religião ela vai se tornar aí a principal referência de saber até a Idade Média. A partir dos anos, né, no final dos anos 1500, é que vai se delinear esse campo que a gente diz que é o campo científico. E aí esse campo científico, né, inaugurado por René Descartes, ele vai um pouco que romper com a tradição religiosa na explicação dos fenômenos humanos e dos fenômenos naturais, e haverá então uma valorização dos fatos, ou a valorização das evidências, uma proclamação de uma verdade que fosse verificável e não apenas dita, né, como certa, porque é assim que pensamos, né, é assim que a religião pensa. Então, a ciência vai dividir um pouco dessa natureza com a filosofia de questionar e vai propor um método específico para se chegar a um conhecimento que para ela, ciência, seja verdadeiro. Antes da gente aprofundar um pouco mais nessa diferença, né, entre ciência e religião, é importante a gente saber que há vários tipos de conhecimento. Primeiramente, existe um conhecimento que está disponível para todos, né, e faz parte do nosso dia a dia, que é o conhecimento que a gente chama de conhecimento popular ou conhecimento do senso comum. O que é esse conhecimento? É um conhecimento passado de geração para geração, ele é construído a partir da nossa própria experiência pessoal, né? Olha, isso funciona para mim, isso não funciona, isso é verdadeiro para mim, não é verdadeiro, mas a partir de algo, né, que eu consigo elaborar pessoalmente. E esse tipo de conhecimento, ele é mais no acho, né? Ou centrado muito na minha percepção, na minha forma como eu percebo o mundo. Um exemplo disso é o chazinho. Os nossos avós, né, passaram para a gente, ó, chá tal é bom para estômago, é bom para o fígado, né, tira dor, e a gente toma, algumas vezes funciona, algumas vezes não funciona, mas às vezes a gente pode insistir ou desistir em razão da nossa própria experiência, tá? E a gente também não sabe explicar por que funciona, por que não funciona, por que é bom e por que não é bom. Então, esse é o conhecimento popular, o senso comum que todos nós desenvolvemos.
O conhecimento religioso, como a gente viu, ele inaugura, né, uma forma de dizer sobre o mundo, uma forma de explicar o mundo, e ele nasce basicamente de algo que uma autoridade religiosa ou uma personalidade carismática, que geralmente são os fundadores das religiões, disseram. Então, se esse personagem, esse fundador da religião, afirma que determinadas coisas são assim ou são de outra maneira, essa afirmação ela se torna praticamente um dogma e não há necessidade dela ser comprovada ou dela ser evidenciada. E aí a crença entra com muita força. Eu creio nisso e, portanto, isso para mim torna-se um conhecimento verdadeiro. Então, se eu falo, né, a alma existe, para a religião ela vai existir porque um profeta disse isso, ou uma pessoa, ou uma tradição diz que sim, que ela existe. No senso comum eu vou acreditar ou não, dependendo da minha educação, dependendo das pessoas com as quais eu convivo. E na filosofia, né? Como é que a filosofia responderia se a alma existe ou não? Primeiramente, ela vai fazer todo um questionamento, mas afinal, o que é a alma, né? Quais são as propriedades dessa alma? Por que umas pessoas creem e outras pessoas não creem, né? Quais são os construtos aí racionais que vão possibilitar uma crença afirmativa ou uma crença negativa se a alma existe? Então, é muito mais uma questão de argumentação, né, e de pareceres lógicos para a gente definir, ou né, nem definir, ou talvez para a gente refletir sobre o que seja a alma. E o conhecimento científico? Bem, o conhecimento científico, ele já parte de um método muito específico para a construção do conhecimento. Então, ele não se constrói a partir de uma vivência única do pesquisador, como é no senso comum, ou não parte de uma tradição, porque as gerações, né, as religiões falaram assim ou assado. Ele vai tentar descobrir alguma evidência para que aquilo seja aceito ou não. E essa evidência, ela pode ser laboratorial, ela pode ser por meio de um instrumento, ela pode ser também por meio de um acompanhamento, né, de como um comportamento humano se desenvolve, às vezes busca explicações que são históricas, antropológicas, enfim, a ciência lida com vários grupos de conhecimentos, né, na área física, que a gente chama também das ciências naturais, biológicas, nas ciências humanas. Então, existe um método, esse método implica você estudar alguns padrões que evidenciam determinadas teses e afirmações para que a gente possa intitular, vamos dizer assim, que um conhecimento seja verdadeiro do ponto de vista científico. E aí surge, né, uma questão, né? Qual que é o limite do saber científico e qual que é o limite do saber religioso? Porque os dois saberes, eles têm limites, eles se propõem a coisas um pouco diferentes. Então, a ciência, o limite dela vai ser o limite dos instrumentos que ela tem para se conhecer determinado objeto ou explicar determinado fenômeno. Não havendo, às vezes, a possibilidade de averiguação de algo, ela coloca em suspenso ou em suspensa aquela afirmação. A ciência não diria se existe ou não existe, se é plausível ou não plausível, se ela não tiver meios de averiguar, se ela não tiver meios de testar determinadas coisas, né? Ver a repetição, às vezes, de um determinado fenômeno, e ela pode trabalhar, sim, com a ajuda do conhecimento filosófico, né? Porque o conhecimento filosófico, como nós dissemos, ele é um conhecimento que questiona bastante, e a ciência ela tem também essa característica, né? Os cientistas questionam muito, eles se refazem muito, eles compartilham com uma comunidade acadêmica esse conhecimento, e aí essa comunidade acadêmica, né, pode refutar determinadas coisas. Então é um processo de construção muito metódico, muito vigiado e que se autocritica o tempo inteiro, né?
E a religião, ela não tem essa necessidade, né, de autocrítica, de estar se refazendo, de estar refletindo sobre suas crenças o tempo inteiro. A crença, ela é dada, ela é aceita e as pessoas convivem bem, né, com aquele tipo de crença sem precisar que haja todo um trabalho filosófico por trás ou um trabalho de cientistas tentando provar ou não se aquela crença é verdadeira, né? Então, as duas têm os seus limites. E aí a gente pode se perguntar, mas diante disso, né, como é que fica a verdade? Eu gostaria, né, de saber onde está a verdade ou com quem está essa verdade. A verdade, gente, é algo assim que não está pronto nem acabado. Se a gente verificar ao longo da história, muitas coisas que eram consideradas verdadeiras lá, né, 4.000 anos atrás, hoje já não são, né, já não são aceitas. Há várias evidências, inclusive com a colaboração da ciência, de que aquilo não tem muito sentido. Como também a própria religião vai modificando, né? A forma como ela entendia, às vezes, um mito fundador daquela religião, ela já propõe, às vezes, outras interpretações. Então, não há esses saberes estanques na nossa história. A própria história, ela vai provar que essa verdade, ela não é absoluta e ela não está acabada, e ela depende da forma como nós, seres humanos, interpretamos. As nossas matrizes de interpretação, elas vão se modificando ao longo do tempo e elas são responsáveis por essas novas explicações. Então, a verdade, nesse sentido, ela vai ser sempre provisória. Ela depende do tempo em que nós vivemos, depende das ferramentas cognitivas que nós temos, depende das relações que nós estabelecemos com os outros, dos métodos disponíveis no momento, né, para fazer algum tipo de averiguação. E ela vai se modificando, né? Hoje também, o que a gente pensa que é verdadeiro, amanhã, depois, daqui 20.000 anos, a gente pode falar, olha, não era bem assim, né? Porque nós temos outras referências, outros elementos que vão nos fazer pensar de forma diferente. Então, a ciência, ela pode, de alguma forma, comprovar uma tese religiosa, que às vezes antes ela não tinha condições para isso, então ela pode, por meio de instrumentos, por meio de alguns testes. E a própria religião tem sido objeto, né, de estudo dentro da ciência. O campo das ciências da religião, né, hoje é bastante forte no mundo e no Brasil. Então, ela pode corroborar, ela pode concordar, aceitar que determinada explicação religiosa no passado, que não tinha nenhum tipo de adesão na ciência, pode ter eventualmente. Um exemplo disso a fé é capaz de curar. Este exemplo que eu dou para vocês, hoje já tem estudos dentro da ciência, da psicologia, da área médica, que, de certa maneira, corrobora esse poder do pensamento positivo ou esse poder da oração que melhora um estado de saúde, né, de um paciente. Mas antes isso não era possível porque você não tinha elementos comprobatórios, né, para ver até a questão, por exemplo, da imunidade do corpo. Hoje, com um exame de sangue, você vê, né, essa imunidade às vezes melhorada depois de uma ação ali espiritual sobre alguém enfermo, alguém doente. Mas a ciência também, ela pode explicar determinadas coisas que para a religião é de um jeito, tem uma resposta X, e ela explicar de uma forma Y, né? Ela tem uma outra explicação para essa tese religiosa. Ela não concorda, mas ela busca uma outra explicação. E pode, inclusive, refutar. Num determinado, né, momento histórico, ela ter condições de dizer, olha, não é assim do ponto de vista científico, né, por causa de tais e tais evidências, tais e tais testes, por causa, né, de uma reflexão racional sobre algo, a gente acredita que seja diferente. Todavia, a religião, apesar, né, dessa ascensão e dessa proeminência que a ciência tem hoje, a religião ainda ocupa um espaço importante, né, dentro da vida humana. Por quê? Porque ela lida com muitas subjetividades que às vezes a ciência ainda não tem condição de analisar ou de se aprofundar.
Ela também tem um poder de conforto, né, e de sentimento ali de pertença, que vai fazer com que os indivíduos se sintam protegidos, né, de alguma maneira. E isso torna-se, né, algo que é constante ainda na nossa sociedade e, portanto, a religião ela permanece, né, como uma das referências importante, justamente porque ela não, a ciência não tem como afirmar tudo sobre o que ela diz. Então há um espaço aí, né, de explicações que a ciência ainda não tem uma resposta e, portanto, ela vai estar presente, a religião. E essa questão da subjetividade, do acolhimento, que às vezes dentro do espaço científico não existe muita aproximação da ciência, correto? Bom, para ir quase aí, nós estamos finalizando a discussão, fica então uma dica para vocês. Muitos aí podem estar elaborando, né, o seguinte questionamento. Mas afinal de contas, o que a gente faz com tanto conhecimento disponível hoje, principalmente com a internet? Hoje, se a gente buscar, né, em qualquer site de busca, a gente vai ver milhões de explicações, definições, conceitos sobre coisas, sobre comportamento, sobre doenças, enfim, nós temos hoje um dispositivo de acesso praticamente universal, em que esse conhecimento ou esses diversos saberes estão disponíveis. Só que a gente também tem que tomar cuidado, né? Será que tudo vale? Será que tudo a gente só tem que buscar entender que são diferentes? Isso a gente também tem que tomar cuidado. Primeiramente, uma dica, né? Se é que a gente pode falar de dica aqui, é que a gente tem sim que ler de tudo. Ler de tudo por quê? Para a gente não ficar fechado nas nossas caixinhas, né? As nossas matrizes iniciais aí de entendimento. É importante a gente saber como as diferentes culturas pensam, né, as coisas, de que forma que essas culturas interferem na maneira de construir um conhecimento. Se eu sou de uma religião, é importante eu saber, né, como se constrói aquela matriz de interpretação de outra religião, porque assim a gente vai criando, além de mais conhecimentos, né, em termos quantitativos, a gente também vai se tornando uma pessoa um pouco mais modesta, a gente não vai achando que a gente é o centro do mundo, que o nosso saber é o principal e o único disponível, o mais verdadeiro no mundo. E isso, então, gera um processo de mais compreensão e de tolerância na nossa sociedade. Além disso, é a gente verificar a consequência daquele saber. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente lê e afirma, a gente tem que buscar com uma certa cautela e analisar que esses dizeres ou essas formas de pensar, elas geram um tipo de consequência na vida social. Às vezes gera uma consequência para nós que pode interferir na nossa saúde, que pode interferir na forma como a gente lida com os nossos familiares, e também gera consequências mais coletivas, que podem gerar aí influências, podem afetar a vida em sociedade de maneira boa ou ruim. Então, as consequências, elas têm que também ser avaliadas juntamente com o conhecimento. E a consequência, ela tem que ser avaliada desse ponto de vista ético. O que a gente quer dizer com isso? A ética para nós não é a moral, né? A ética para nós é uma reflexão sobre a moral, uma reflexão sobre o comportamento humano. E hoje nós já temos vários motivos para achar que determinados conhecimentos às vezes são ruins, porque discriminam, porque produzem doenças, porque podem levar pessoas às guerras. E eu acho que nós, né, do campo religioso, ou do campo ético, ou do campo das humanidades, nós defendemos
algo que seja melhor para o ser humano, mas não só para o ser humano indivíduo, né? Mas para a coletividade. Então fica a reflexão para hoje, tá? Nos vemos no próximo mês. Até lá!